Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos acompanhando, manda sua pergunta, dúvida ou sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. A convidada de hoje, Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria. Ela vai falar sobre participação dos lucros ou resultados, também conhecida como PLR. Dilma, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Cleide. Eu que sou muito agradecida por poder estar aqui no Sindipres e também poder participar com os telespectadores para esclarecer algumas dúvidas. Vou fazer o possível para ajudar. Ok. Dilma, olha, antes da gente começar, eu quero que você fale um pouco sobre sua carreira, sua formação e conta qual que é hoje a missão da Atende Consultoria no mercado. Legal. A Atende é uma consultoria contábil, ela existe já há quase 30 anos no mercado. Quem fundou o escritório foi o meu pai, o Sandro Rodrigues. Então a Atende é um escritório de origem familiar. Trabalho junto com outros membros da família também. E a nossa maior missão é poder oferecer uma consultoria de qualidade voltada para os setores de recursos humanos, contábil, departamento fiscal, legalizações e também o setor jurídico. A minha área de formação é contabilidade, então eu sou contadora, mas com especialidade também em recursos humanos e administração estratégica de empresas. Hoje vocês atuam apenas no estado de São Paulo? Como é que funciona essa questão aí da Atende Consultoria? A nossa sede, sim, é na cidade de São Paulo, nós ficamos próximo do centro e nós atendemos empresas de várias regiões, Cleide, tanto de São Paulo quanto fora também de outros estados. Muito bom. Bom, agora sim a gente vai entrar aqui no nosso assunto do dia hoje, né? E a minha primeira pergunta, ela é simples, eu sempre costumo falar aqui para o telespectador, parece óbvia, mas às vezes a gente não entende, né, esses benefícios, essas linguagens. E eu quero te perguntar o seguinte, o que é participação nos lucros ou resultados? A PLR é um programa de remuneração diferenciada, tá bem? Ela vem com o objetivo de trazer uma maior motivação para os seus colaboradores. Para a empresa é muito legal porque é uma ferramenta que possibilita a alavancagem dos resultados e para o colaborador é muito legal também porque aumenta o seu salário, né, no caso a sua remuneração, e faz com que todos caminhem juntos, porque uma vez que a PLR ela possibilita criar metas, todos passam a olhar com um objetivo comum e sabe o resultado que a empresa espera de cada colaborador. É um benefício determinado por lei? Que lei é essa e quando que foi instituída? Muito bem. Sim, é uma lei, Cleide, o número dela é número 10.101, foi desenvolvida em dezembro do ano de 2000, então já faz aí quase 15 anos. Ok. E quem tem direito à PLR? Quem tem direito à PLR são todos os colaboradores que possuem registro em carteira, tá bem? Então, basicamente é isso. Quem não tem direito? Então, na verdade, acaba sendo o oposto. São as pessoas que não têm registro em carteira, como, por exemplo, o estagiário, o autônomo, ou aquela pessoa que trabalha alocada numa empresa, mas é registrada por outra empresa. E como é que é feito o cálculo da porcentagem da PLR, Dilma? Muito bem. Conforme a Lei 10.101, não existe uma regra fixa sobre qual o percentual que deve ser utilizado para se fazer um programa de PLR. Mas claro que existe algumas ferramentas estratégicas para que a gente consiga utilizar desse programa da melhor maneira possível. Então, normalmente, Cleide, o percentual de PLR é dividido da seguinte forma. Um percentual aliado ao desempenho do indivíduo, né, do profissional sozinho. Um outro percentual que é aliado à avaliação do gestor ou do diretor da empresa, normalmente voltado para itens subjetivos. Existe também um percentual dessa meta que envolve o departamento, porque na verdade não adianta quando a gente compra um produto ou contrata um serviço de alguém, a gente visa o quê? A marca, Claro. o nome da empresa. Claro. Então quando
existe, por exemplo, na empresa o colaborador A, que é excelente, produz muito bem, é um ótimo profissional, mas em contrapartida no mesmo departamento existe o funcionário B, que tem um desempenho médio. Para o cliente que está contratando o serviço ou comprando o produto, não importa. Ele quer mais é saber se aquela empresa atendeu a expectativa, né? Então, por esse fator, o que vale é o resultado do departamento, o que é muito bom, porque um acaba motivando o outro, impulsionando para que todos alcancem o resultado. Além disso, também, normalmente um percentual da PLR é distribuída para metas da empresa no Brasil, então aliada ao resultado, no caso ao lucro, o faturamento da empresa. E para empresas internacionais também existe uma fatia que é direcionada para o resultado global, né, para que todos caminhem na mesma sintonia, tentando atingir o melhor resultado. Muito bom. Dilma, as empresas, elas são obrigadas a pagar a PLR? Não, na verdade, a lei ela estabelece os critérios para quem deseja desenvolver um programa de participação, mas ela não é obrigatória. Ela passa a ser obrigatória quando? Tem duas situações. A primeira, quando está estabelecido na convenção do sindicato da categoria da sua empresa, aí sim ela passa a ser obrigatória, quando na convenção cita a obrigatoriedade. Porque algumas convenções citam a PLR, mas destacam que é facultativa. Elas colocam lá mais com o objetivo da empresa ter o conhecimento, existe um programa de incentivo diferenciado, mas então tem que se observar se lá está escrito que é facultativo ou se está citado como obrigatório. Tirando essa situação, existe uma outra que passa a ser obrigatório também, quando a empresa, por livre e espontânea vontade, ela celebra um acordo de PLR, junto com os colaboradores e também tendo o envolvimento do sindicato da categoria. Então, são essas duas situações. Perfeito. Quando um funcionário recebe a PLR, ele perde algum outro direito ou não? Não, absolutamente. A PLR ela vem com o objetivo de incentivar, de trazer uma melhoria na sua remuneração. Muito e pelo não contrário, o inverso. na verdade, né? A proposta é animar mais os trabalhadores. Sem dúvida, Cleide. A PLR ela vem como uma ferramenta motivacional muito estratégica, quando bem implantada pela empresa, traz resultados fabulosos. Então, realmente, ela vem com um aspecto de ampliar, de incrementar a remuneração daquele trabalhador. Os direitos como, por exemplo, salário, férias, 13º, fundo de garantia, os seus benefícios mensais, tudo permanece inalterado. Muito bom. Dilma, deixa eu te falar, existe algum momento que a empresa pode cortar a PLR? Tá certo. É interessante essa pergunta. Até, Cleide, eu utilizaria outro nome, não cortar, mas sim suspender o pagamento. Qual situação poderia ocorrer essa suspensão do pagamento? Bom, primeiro, naturalmente, se a PLR não atingiu o seu resultado, ou seja, as metas não foram atingidas, não houve as expectativas superadas. Aí não há o que se falar em pagamento. Então, nesse aspecto, existe uma suspensão da PLR. Perfeito. Uma outra ocasião é, uma vez feito o acordo de PLR, celebrado entre as partes com a participação do sindicato, que é o que faz a PLR ser válida oficialmente, você não pode suspender ela ou cortar e deixar de existir simplesmente. O que você pode fazer, supondo, se o nosso país está passando por um momento de crise, ou o setor da empresa, por ser sazonal ou alguma coisa nessa linha, está passando por dificuldades, pode sim sugerir uma alteração no seu programa ou até mesmo um cancelamento dele, mas que só vai passar a valer no próximo ano. Então nada se fala no ano corrente. O que está celebrado tem que ser honrado. Tem que ser cumprido, né? Exatamente. Aproveitando essa pergunta, Dilma, nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, né? É verdade. Uma crise econômica e uma crise política. Você tem acompanhado casos onde as empresas estão suspendendo de uma forma maior, por exemplo, a PLR? Cleide, infelizmente sim. A gente tem acompanhado, como lá no nosso escritório a gente administra muitas folhas de pagamento, muitos colaboradores,
a gente acaba sim acompanhando de perto essa situação e há alguns setores que acabam pedindo redução no valor pela impossibilidade financeira e outros acabam também promovendo alguns desligamentos, visto que a PLR já foi firmada, mas o pagamento vai ser difícil de ser honrado de forma completa. Então, sim, infelizmente a gente tem observado esse cenário, mas que a gente espera que isso melhore, até porque todos reconhecem que a PLR é sim uma ferramenta de motivação, ela sim alavanca os resultados, mas que infelizmente diante de um cenário difícil, algumas medidas são tomadas. E eu imagino também, Dilma, que mediante esse cenário que a gente tem hoje, dificulta também as próximas negociações, né, dos sindicatos com as empresas, né? Você consegue enxergar, além do fato de ser reconhecido a PLR como uma grande ferramenta motivacional, um outro argumento, né, que possa ser utilizado para convencer as empresas a manter ou até a passar a pagar a PLR? Claro. Também é interessante essa pergunta, Cleide, porque eu entendo que num momento de crise como esse que nós estamos passando, sempre é importante haver uma flexibilidade. Então, flexibilidade de todas as partes. É interessante a gente destacar que a PLR, ela vem com um aspecto de agregar, para alavancar realmente os resultados da empresa, motivar o colaborador para que ele consiga saber qual caminho percorrer para marcar o gol e conseguir receber um valor melhor. E também para o sindicato que está ali colaborando com o colaborador para que ele tenha uma melhor remuneração. Então, eu entendo que a flexibilidade é muito importante nesse aspecto, principalmente em momentos delicados como esse, para que todos consigam, sim, de repente reduzir um pouco o valor de que antes, num cenário melhor, estava sendo pago, agora um pouquinho mais reduzido. Isso é importante de se levar em consideração. Sim, Cleide, sem dúvida, ele existe não só como uma ferramenta motivacional, mas além de tudo, ou acima de tudo, como uma ferramenta estratégica. Hoje, as maiores empresas do Brasil utilizam a PLR com o objetivo realmente de deixar claro para o colaborador o caminho que ele tem que percorrer, para forçar saudavelmente a ter um trabalho em equipe, para que o grupo como um todo alavanque os negócios e consiga desenvolver novos cenários, novas ideias, novos produtos. Então, como um todo, realmente a PLR ela é um gol de placa, é muito bom poder utilizar um programa como esse. Então, é comprovado que empresas que aplicam a PLR, elas mudam o seu modo de visão. Muitas vezes, principalmente empresas de médio e pequeno porte, pensa que que a PLR ela vem como um custo. Ah, não é possível, eu já pago tanto de salário, mais 13º, mais férias. Ainda por cima eu vou colocar uma PLR, vou ter mais um custo. Onerar mais a empresa, né? Exato, mas cabe frisar também que a PLR ela vem com alguns incentivos fiscais, né? Então, por exemplo, para a empresa que implanta, ela não tem cargos sociais sobre a PLR. Então, não existe, por exemplo, pagamento de INSS, nem de fundo de garantia. Esse valor pago também não remunera, não integra o salário. Então é muito legal. Você pode, de repente, colocar metas um pouco mais desafiadoras, mas que as pessoas vão ter prazer e incentivo de correr atrás. Para o colaborador também é espetacular, porque essa verba ela não tem incidência de INSS, também ela incide apenas o imposto de renda. E essa tabela de imposto de renda ainda por cima é diferenciada. Então, tudo isso vem com o objetivo de fazer com que a empresa compreenda que a PLR vai muito mais além do que só uma ferramenta de motivação ou só uma ferramenta para conseguir obter mais vendas ou vender mais serviços, né? Não, ela vem com o objetivo de fazer 360 graus, ou seja, tanto o seu fornecedor te entregar um trabalho melhor, o colaborador para que trabalhe em equipe, para que cumpra melhor os prazos. Envolve toda a cadeia, né? Sem dúvida. E o empresário também, para que ele não precise sempre ficar com aquela postura de estou te cobrando um serviço. Inverte um pouco. Esse papel. Fica bem legal.
Bom, eu até quero já adiantar, vou chamar o nosso primeiro intervalo, mas você consegue dar um exemplo para a gente, para ilustrar aqui o programa de hoje, de um caso de sucesso, por exemplo, de uma empresa que paga PLR? Você consegue depois contar para a gente uma história aí? Claro, eu Eu consigo. vou deixar isso então para o finalzinho do programa, pode ser? Muito bem. Então tá bom. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já.